Se ele se afastou de você, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque dependendo do que você fizer nos próximos dias, ou você consegue trazer ele de volta, ou você acaba afastando ele de vez sem nem perceber. E talvez isso já esteja acontecendo. Você estava com ele, estava tudo bem, a conexão existia, as coisas estavam fluindo. E de repente, ele começa a mudar. Ele responde diferente, começa a ficar mais frio, mais distante, ou simplesmente some. E aí começa aquela sensação estranha dentro de você. Você tenta entender o que aconteceu, tenta encontrar o motivo, tenta descobrir se fez algo errado. E sem perceber, você começa a agir. Manda mensagem, tenta puxar assunto, tenta consertar, tenta resolver. Só que quanto mais você faz isso, mais parece que ele se afasta. E isso vai gerando ansiedade, desespero, aquela sensação de que você está perdendo ele e não sabe o que fazer. Agora, presta atenção nisso, porque isso muda tudo. O problema não é você. O problema não é o que você sente. O problema é que você está tentando agir no momento errado. Existe uma coisa que quase ninguém te explica sobre o comportamento masculino quando ele se afasta. Existe um timing. Existe um momento específico onde tudo está acontecendo dentro da cabeça dele. E é exatamente nesse momento que a maioria das mulheres erra, porque agem por impulso. E esse impulso faz você fazer exatamente o que parece certo, mas que na prática destrói completamente qualquer chance dele voltar. E eu vou te explicar isso de uma forma muito simples para você entender. Imagina que você está pronta para sair, colocou uma roupa leve porque está calor, está tudo perfeito. E de repente começa a chover. Você não controla a chuva, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre o que você faz depois que começa a chover. Você pode sair do mesmo jeito e se molhar inteira, ou pode se preparar, pode se proteger, pode mudar a forma como você reage àquilo. Com o afastamento dele, é exatamente a mesma coisa. Você não controla se ele vai se afastar. Você não controla se ele vai te mandar mensagem. Você não controla se ele vai pensar em você. Mas você controla uma coisa, a sua reação. E é aqui que quase todo mundo erra. Porque quando ele se afasta, a primeira reação é correr atrás, mandar mensagem, tentar entender, tentar resolver. Só que isso passa uma mensagem muito clara para ele: pressão, ansiedade, falta de controle. E isso faz ele se afastar ainda mais. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. Existe uma janela invisível depois que ele se afasta. Uma janela de mais ou menos 24 a 72 horas. E o que você faz dentro dessa janela define completamente o que vai acontecer depois. Se você age por impulso, você fecha essa janela. Se você age da forma certa, você abre espaço para ele sentir sua falta. E aqui entra o maior erro de todos. A maioria das mulheres acredita que precisa fazer alguma coisa para ele voltar. Mandar mensagem, puxar assunto, tentar se aproximar. Mas, na verdade, dependendo do momento, fazer isso é exatamente o que impede ele de voltar. Porque você não está respeitando o timing emocional dele. E quando você não respeita isso, ele não sente sua ausência, ele não sente sua falta, ele só sente pressão. E quando um homem sente pressão, a reação natural dele é se afastar ainda mais. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. O seu maior inimigo nesse momento não é ele, não é a situação, não é o que aconteceu entre vocês. O seu maior inimigo é o impulso, é a vontade de agir sem pensar, é a necessidade de resolver tudo agora, porque isso te faz sair do controle. E quando você perde o controle, você começa a tomar decisões que sabotam completamente qualquer chance de reversão. E é exatamente por isso que algumas mulheres conseguem fazer ele voltar e outras afastam ele de vez. Não é sorte, não é aparência, não é destino, é comportamento, é timing, é saber o que fazer e, principalmente, o que não fazer. E é aqui que entra uma coisa que pode mudar completamente o seu resultado. Dependendo do que você já fez até agora, você pode ainda estar dentro dessa janela, ou já pode estar empurrando ele cada vez mais para longe. E esse é o tipo de coisa que você não consegue ver sozinha.
Porque quando você está envolvida emocionalmente, você perde a clareza. Você não consegue perceber se está fazendo a coisa certa ou errada. E é exatamente por isso que eu deixei um teste rápido aqui embaixo. Esse teste leva menos de 1 minuto, e ele vai te mostrar exatamente em que momento você está agora. Se você ainda está dentro da janela, onde dá para reverter, ou se você já começou a cometer erros que estão afastando ele. E mais importante, ele mostra exatamente o que você deve fazer nas próximas horas, porque é isso que define tudo. Não é o que você fez ontem, não é o que você sente, é o que você faz agora. Então presta atenção nisso. Se você agir errado nesse momento, você pode afastar ele de vez. Mas se ainda estiver dentro do timing certo, dá para virar completamente o jogo. E é exatamente isso que esse teste vai te mostrar. Então clica no link da descrição e faz o teste agora, porque quanto mais você espera, mais essa janela vai fechando. E quanto mais essa janela fecha, mais difícil fica trazer ele de volta.